17, versículo de número 1, 2, 3, 4 e 5. Mateus 17, 1, 2, 3, 4 e 5. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, ou seja, este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. 5. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. Amém? Fala para o teu irmão: bom é estarmos aqui. Fala para ele: bom é estarmos aqui. O texto de Mateus capítulo 17 começa falando assim: 6 dias depois. Depois do quê? Depois do quê? Mateus capítulo 16 vai narrar a história de um interrogatório de Jesus para com seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos: Que dizeis os homens que eu sou? Os discípulos disseram: Estão falando que o Senhor é Jeremias. Alguém levantou a mão e falou: Eu ouvi falar que o Senhor é Elias. Aí o outro levantou a mão e falou: Não, eu ouvi falar também que o Senhor é João Batista, ou então um dos profetas. Jesus ouviu a opinião de 3, mas retrucou dizendo: E vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro levantou a mão, porque Pedro era alguém que tinha a resposta para tudo. Pedro levantou a mão e disse: O Senhor é o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, esta revelação não veio de você. Isso não é mérito da tua inteligência humana. Foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Jesus estava dizendo: quando algo vem do céu, é uma revelação para mudar o rumo da tua vida. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, isso não veio de você, isso veio do céu. E Jesus disse: Pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas Jesus está perguntando: Ei, quem sou eu para vocês? Pedro disse: O Senhor é o Filho de Deus. Deus revela para Pedro quem era Jesus. Deus revela para Pedro quem era aquela pessoa que estava diante dele. Quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, Jesus revela para Pedro quem ele é. Muitas pessoas não sabem quem é, porque ainda não sabem quem é Jesus. Você pode conhecer Jesus de ouvir falar, mas o dia que o céu revelar para você quem é Jesus, você se acha no teu chamado. Tem gente perguntando: para que Deus me chamou? E se você não tem a resposta ainda, é porque o céu ainda não revelou para você quem é Jesus. Quem tem a revelação de quem é Jesus, ele sabe para que Jesus chamou ele. Quem tem a revelação de quem é Jesus, ele sabe qual é a função dele no reino de Deus. Por isso Jesus falou para Pedro: sobre ti, ou seja, sobre a minha palavra, sobre eu, a pedra, eu edificarei. Mas eu usarei você, Pedro. Você será a ferramenta crucial na qual edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, Pedro, não prevalecerão contra a igreja. Vou te dar nas tuas mãos a chave do reino, e o que você ligar
na terra terá sido ligado no céu. Aqui eu aprendo algo: quando eu tenho uma revelação de quem Jesus é, eu recebo uma chave. Todo crente que tem uma revelação de quem é Jesus, ele tem uma chave na mão. Oh meu Deus, por que Deus me dá uma chave? É chave de carro? É chave de casa? Não, a chave que Deus te dá é a chave do reino. Para que essa chave? Essa chave é para fazer todas as coisas se tornarem possíveis na sua vida. Porque Jesus disse: o que você ligar aqui, Deus bate o martelo lá. O que você profetizar aqui, Deus faz acontecer na tua vida. E o decreto vem do céu para você. Em outras palavras, sabe o que precisa para você prosperar? Conhecer melhor Jesus. Quando você conhece melhor Jesus, quando você sabe quem é Jesus, quando o Pai revela, não é conhecer Jesus através da religião, não é conhecer Jesus através da igreja, é conhecer Jesus através do Espírito Santo, através do Pai. Tem gente que vem na igreja, mas durante a semana não exercita a sua vida de relacionamento com Deus. Mas quem vem na igreja e durante a semana tem um exercício com a presença de Deus, Deus vai revelando para ele quem é Jesus. E quando ele recebe a revelação de quem é Cristo, Deus dá na mão dele uma chave. Deus está dizendo para ele: a partir de hoje você tem a chave, e tudo que você ligar na terra, eu faço acontecer na tua vida. Deve ter alguém aqui essa noite que carrega uma chave. Se tem alguém que tem chave na mão, jogue a mão para o céu para dar. Espera aí, o que falta para mim saber, irmão, tem talentos dentro de você que você ainda não descobriu, tem dons dentro de você que você ainda não descobriu, tem sabedoria dentro de você que você ainda não descobriu, tem veias de riqueza dentro de você que você ainda não descobriu. Homem de Deus, por que eu ainda não descobri? Porque você não tem a revelação completa de quem é Jesus. Porque você conhece Jesus por meio da religião, você conhece Jesus por meio dos filmes, você conhece Jesus por meio de uma pregação, você conhece Jesus por meio de alguém, de um livro, mas você não se relaciona com Ele. E é impossível você conhecer alguém se não se relacionar com Ele. É por isso que quando alguém passa na rua, alguém dia me disse, várias pessoas já me falaram: nossa, mano, eu pensava que o senhor era isso, hein? Eu pensava que o senhor era aquilo, mas conversando com o senhor eu vejo que não é nada daquilo que eu pensava. Eu digo: sabe por quê? Porque você não me conhecia, e agora que você me conhece, agora você dá para tirar uma conclusão exata. Assim é Deus. Se você conhecer a Deus por meio de uma placa, por meio de uma religião, você não consegue saber quem é. Então o que precisa para você descobrir os dons, descobrir os talentos, descobrir, é ter uma vida de relacionamento diária com Jesus. Quando você tem uma vida de relacionamento diário com Jesus, Ele começa a se revelar para você e revela o dom que Ele deu, a capacidade que Ele deu, a sabedoria que Ele deu, e você começa a se achar, e Deus coloca uma chave na tua mão, e aquilo que você ligar, Deus faz acontecer. Por isso que Mateus 17, a Bíblia começa dizendo: 6 dias depois destas coisas. Ou seja, quando Jesus revela para Pedro, dá essa revelação medonha para Pedro, e Pedro começa então a ser encontrado, a se achar no lugar que ele deveria exercer a sua função. Embora Pedro foi alguém que deu muito trabalho para Jesus no quesito de crer. Ao tempo que Pedro acreditava demais, a fé dele era altos e baixos, era muito alto, tinha hora, outra hora era zero. Ele ia de 0 a 1000 em frações de segundo. Era alguém que, ao tempo que ele acreditava muito, ao tempo ele desacreditava muito. Mas Jesus é alguém que teve paciência com ele, dizendo: eu vou trabalhar no coração de Pedro, eu vou trabalhar na vida de Pedro, eu vou trabalhar, até que Pedro deu o resultado. Porque Jesus é alguém que não desiste de você. Você pode até dar um certo trabalho para Ele, eu sei que você dá, mas Jesus é alguém que não desiste de você.
Tem alguém aqui essa noite que dá trabalho para Jesus? Tem. Seja honesto, tem, claro que tem. Então você dá trabalho, mas Jesus está ali todo dia te ensinando, te corrigindo, te repreendendo, falando para você: o caminho é aqui, o caminho é esse, levanta a tua cabeça. E todo dia Jesus está ali falando com você, tendo paciência com você. Por isso que quando Jesus foi preso, Pedro está numa rodinha. Lembra do episódio? Pedro está numa rodinha. Pedro fazia o que na rodinha? Pedro se aquecia com o fogo. E a Bíblia diz que alguém reconheceu Pedro e falou: oxe, você andava com ele. Aí Pedro falou: não conheço. Então Pedro nega Jesus. Por que Pedro nega Jesus? Porque Pedro está numa rodinha. Quem frequenta a rodinha nega Jesus. Sabe aquelas rodinhas, irmão? Não é bem que na igreja não tem rodinha, mas sabe aquelas rodinhas no meio de praça, aquelas rodinhas de família, sabe? Nem não, na igreja não tem. Mas sabe aquelas rodinhas? Jesus falou: quem frequenta a rodinha está me negando. Por isso que o Salmo 1, a Bíblia diz o quê? Que não frequenta, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Rodinha para Deus é a mesma coisa que o inferno. Então Pedro está numa rodinha, uma roda. Quem frequenta a roda nega Jesus. Aí veio alguém e reconhece: é você. Aí Pedro: oxe, eu não conheço. Pedro nega pela segunda vez. Mas ele permanecia na roda. Ele está vendo que está negando Jesus, mas não saía da roda. Tem gente que está vendo, ele sabe, o Espírito Santo falou com ele que ele está pecando em estar naquela roda, mas ele não sai. Ele continua na roda. O Espírito Santo fala para ele: não devia ter falado isso, não devia ter falado isso, não deveria ter falado isso. Mas ele não sai da roda. Aí vem alguém e fala: é você sim. Aí Pedro falou: eu não conheço. Aí a Bíblia diz que o galo cantou. Quando Pedro ouviu o barulho do galo, Pedro olhou, e no meio das flechas do soldado, Pedro viu o rosto de Jesus. Jesus falou para ele: está vendo, Pedro? Você não é tão forte como parece ser. Você tem medo, mas você é alguém que eu escolhi. Sabe por quê? Jesus é um ser tão especial que ele sabe lidar com os teus fracassos para te fazer vencedor. Você pode ter fracassado várias vezes, mas Jesus está dizendo: você continua sendo alguém que eu escolhi. Alguém entrou aqui essa noite cheio de fracasso, fracassou várias vezes na família, nas finanças, no trabalho, na igreja, mas Deus está dizendo: ainda que você fracasse, eu sou alguém treinado para lidar com os teus fracassos, para te dar a vitória. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu. Aí a Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. João capítulo 21, Pedro está pescando, aquela história que você conhece. Quando Jesus serviu um churrasco de peixe, Jesus era chegado num churrasco de peixe. Quando serviu aquele churrasco de peixe para os discípulos, aí a Bíblia diz que os discípulos vêm, participam, comem. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo. 30 segundos depois, Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Pedro disse: o senhor sabe que eu te amo. Terceira e última vez, Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Pedro disse: o senhor sabe que eu te amo. Mas a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque pela terceira vez Jesus perguntava a Pedro se ele o amava. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes foi a quantidade de vezes que Pedro negou Jesus. Porém, quando você lê o texto original do grego, você descobre algumas riquezas nesse texto. Quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas?
A palavra amas, na primeira pergunta de Jesus, a palavra amas vem do verbo agapau. Agapau significa: você teria coragem de dar a tua vida por mim? E Pedro responde assim, ó: tu sabe que eu te amo. Mas quando Pedro responde, tu sabe que eu te amo, o amo de Pedro não vem do verbo agapau. O amo de Pedro vem do verbo filéus. E filéus significa: eu gosto do Senhor. Eu não te amo ao ponto de morrer no teu lugar. Por isso Jesus repete a pergunta: Petrus, agapau-me? Aí Petrus respondeu: tu sabes que filéus, eu gosto do Senhor, mas eu não tenho coragem de dar minha vida no teu lugar. Jesus pergunta no verbo agapau, e Pedro responde no verbo filéus. Por isso continua a cena 3 vezes. E pela terceira vez: Petrus, agapau-me? Petrus respondeu: tu sabe, filéus. E ele se entristeceu. Jesus estava dizendo: você me ama ao ponto de morrer no meu lugar? Pedro dizia: eu te amo, mas não com amor agapau, mas com amor filéus, apenas para acompanhar o Senhor, mas não para morrer no teu lugar. E quando Jesus pergunta pela terceira vez: Petrus! Aí Petrus se entristeceu, porque Jesus queria confrontar Petrus e deixar bem claro para Pedro que ele não conseguia amá-lo de verdade. Tem muita gente que gosta de Jesus, mas não o ama de verdade. Por isso Jesus disse: amas-me? Agapau-me? Então apacenta o meu rebanho. Quem diz que ama, ele vem acompanhado de uma missão. Quem gosta não tem missão, mas quem ama, Deus dá missão para ele. Se você apenas gosta de Jesus, Ele não vai dar nada para você fazer. Mas se você é apaixonado por Jesus, se prepare, porque Ele vai dar um monte de coisa para você fazer. Ele vai dar um monte de coisa para você fazer. Alguém aqui tem que receber essa palavra. Ele vai dar um monte de coisa para você fazer. Balança o teu irmão pra lá e pra cá. Fala pra ele: ô queridão, o culto já começou. Fala pra ele: você vai abrir essa boca ou vai continuar com essa cara amarrada? Fala pra ele: solta o teu glória pra Jesus, enche a tua boca de fogo e dá uma rajada de línguas estranhas. Quando comer de paz, se comer de fogo. Te adorarei. A Bíblia diz, Mateus capítulo 17: você ama Jesus com o verbo filéus ou você ama Jesus com o verbo agapau? Se você ama Jesus com o verbo filéus, você apenas gosta dele. Mas se você ama Jesus com o verbo agapau, você tem coragem de dar inclusive a tua vida por ele. Forte, né? Mateus capítulo 17 é o texto onde lemos: 6 dias depois destas coisas. Fala para o teu irmão: se prepare, a mensagem começa agora. Vou começar a pregar agora. A Bíblia diz: Jesus pegou 3 discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, e os conduziu ao alto monte. Subiram para a montanha. Por quê? Porque quem anda com Jesus nunca desce, sempre sobe. Tem alguém que anda com Jesus aqui? Então se prepare para subir. Sabe qual é a geração que Deus vai tirar da terra? A geração que se parece com Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e foi arrebatado. Deus está esperando a geração que anda com Ele se posicionar para a trombeta tocar. Irmão, não vai subir qualquer igreja para o céu. Vai subir a igreja que anda com Jesus.
Ô meu, mas aí, não é, quando vai ser o fim? O fim vai acontecer, que dia que Jesus vai voltar? Quando o evangelho for pregado a todas as nações? Jesus falou sobre isso, mas tem um sinal. O sinal é de Enoque. Por que vai ter um avivamento? O avivamento, Deus vai trazer os filhos para Ele, e esses filhos vão começar a andar com Deus. E quando esses filhos estiverem andando com Deus, como Enoque andava com Deus, Deus vai arrebatar a igreja. Deus está esperando um povo andar com Ele, para eles tocar a trombeta. Eu quero profetizar que esse povo está aqui essa noite, que vai andar com Deus, a trombeta vai tocar e a gente será arrebatado. Deus te promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu. A Bíblia diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte orar. Jesus não levou ele para o bar. Jesus levou para o monte. Engraçado os convites de Jesus, né, Marquinhos? Já reparou? Presta bem atenção nos convites de Jesus. Jesus convida você para ir no monte. Jesus convida você para ir na igreja. Jesus convida você para multiplicar pães. Jesus convida você... Mas eu nunca vi Jesus convidando você para jogar bola. Eu nunca vi Jesus convidando você para uma festa. Os convites dele é diferente da gente, né? Jesus, quando convida alguém, está dizendo: vem para o quarto, vamos para o monte, vamos buscar, vamos orar. E a Bíblia diz que levou Pedro, Tiago e João. Mas quando chegaram em cima do monte chamado Tabor, Pedro, Tiago e João adormeceram. E diga-se de passagem, os discípulos eram bons de sono, né? Eles adormeceram. Mas o texto diz que vem Moisés e Elias, e Jesus se transfigura diante dele. O rosto de Jesus brilhava, saía fogo, as vestes brilhavam. Moisés e Elias estão em cima do monte. Moisés e Elias representam um povo. Moisés representa aquele homem libertador que libertou o povo do Egito. Elias representa o profeta que profetizou em uma geração. Quando Jesus se transfigura em cima do monte Tabor, ele traz Moisés e também traz Elias. Na transfiguração de Jesus, ele resgata, ele traz à tona Moisés e Elias. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Aleluia. Quando eu me manifestar em uma geração, eu vou trazer homens que têm o perfil de Moisés. Eu vou aplicar melhor para você entender. Jesus estava dizendo: quando eu manifesto numa geração, eu trago homens libertadores, homens que vão libertar cidades da mão de Faraó, homens que vão libertar as pessoas que estão escravizadas aí fora das mãos do diabo. Deus chamou você para ser um libertador de pessoas. Deus chamou você para libertar as pessoas do inferno. Deus chamou você para libertar as pessoas da mão de Faraó. Você precisa se posicionar em cima do monte para Deus começar a usar você para libertar vidas aí fora. Ouça, quando Jesus se manifesta na tua vida, a primeira característica, você se torna um libertador. Ele traz a unção de Moisés. Segundo, Elias. Jesus estava dizendo: quando eu manifesto na tua vida, eu trago a unção profética de volta. Há pessoas no nosso meio essa noite que foram chamados para ser libertadores, mas há outras pessoas no nosso meio essa noite que foram chamados para serem profetas. Para serem profetas. Deve ter algum profeta de plantão aí essa noite. Tem pessoas aqui que Deus chamou para ser profeta. Quando Jesus manifesta na tua vida, Ele traz os profetas de volta. Moisés, que aparece sobre o monte Tabor, ele representa um homem de renúncia. Por que Moisés representa um homem de renúncia? Porque Moisés renunciou o palácio para morar no deserto. É mole, irmão? Mas Moisés dizia: é melhor o deserto com Deus que o palácio sem Deus.
Ele renunciou ao palácio do Egito, às riquezas do Egito, para morar no deserto, debaixo de uma cabana. Meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que todo dia o Eterno descia numa nuvem, entrava dentro da cabana de Moisés, e os dois falavam face a face, e Moisés recebia a glória de Deus. O texto de Êxodo, a Bíblia Sagrada diz, o texto de Êxodo, a Bíblia diz que quando Moisés saía da cabana, Estênio, o rosto de Moisés brilhava como o sol no seu calor. Quem olhava para Moisés dizia: olha o brilho que está na face de Moisés. Quando Paulo escreve a Epístola aos Coríntios, Paulo diz que o brilho que estava na face de Moisés era um brilho passageiro, era um brilho transitório. Quando o fogo passava, Moisés tinha que cobrir a cabeça para que ninguém visse ele já sem brilho no rosto. Mas Paulo diz: quanto mais agora, a glória é mais excelente, porque o Espírito não está por fora, o Espírito está em nós. O nosso rosto brilha, o nosso rosto brilha, o nosso rosto brilha. Tem alguém aqui que está com o rosto brilhando? Levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão para o céu. Ouça, eu não sei o tamanho da renúncia que você fez, mas a renúncia que Moisés fez fazia o seu rosto brilhar. Atrás, lá atrás no Êxodo, eu não sei o tamanho da renúncia que você fez, mas toda renúncia que você faz, o teu rosto brilha. Deus habita na tua casa, Deus habita na tua barraca, a glória de Deus é vista na tua vida. Quem renuncia, tem gente que tem medo de renunciar. Ele tem medo de renunciar, mas a geração que Deus está trazendo, oh meu Deus, a geração que Deus está gerando no monte é uma geração que não tem medo de renunciar. A geração que está sendo plantada no monte, tem alguém de monte aqui? A geração que está sendo plantada no monte é uma geração que não tem medo de renunciar. Querido, é melhor o deserto e Deus falando com você todo dia do que o palácio do Egito. O palácio do Egito é passageiro, mas o Deus que fala com você todos os dias é eterno. Ele dura para sempre. Ouça, a geração que está sendo gerada no monte é uma geração de libertadores. A geração que está sendo gerada no monte é uma geração de profetas. A geração que está sendo gerada no monte é uma geração de homens que não tem medo de renunciar. Elias está ali. Elias foi um homem que profetizou para uma autoridade, para o rei Acabe. Então Elias, além de ser um profeta, ele tinha coragem, ele tinha ousadia. Sabe o que Deus está dizendo? O povo que está sendo gerado no monte é um povo que não tem medo de profetizar. É um povo que é ousado em profetizar. Tem alguém que tem ousadia aqui em liberar a palavra profética? Então libera aí a palavra profética sobre Caconde, para Deus mudar a história deste lugar. Te adorarei, estás aqui. Meu Deus, isso aqui é tremendo. Quem era o melhor amigo de Moisés? Fala para mim. Arão. O dia que Moisés não sabia falar, Deus falou: coloca o Arão para andar com você. Então Deus falava, e quem interpretava, quem transmitia era Arão. Sabe o que Deus está dizendo? Uma geração que está sendo gerada no monte, eu preparo o melhor amigo para andar com eles. Só que o melhor amigo não é Arão, não é Jonta, não é Pedro. O melhor amigo é o Espírito Santo. Arão andava do lado de Moisés, o Espírito Santo anda dentro de você. A Bíblia diz que Elias está ali. Elias trazia a ideia de um profeta que tinha filhos,
Porque Elias tinha a escola de profeta, a geração que é gerada no monte, que vê a glória de Deus, que teve a revelação de Jesus, é uma geração que vai ter muitos filhos espirituais. Eu vou profetizar aqui essa noite. Se prepare, porque Deus vai te dar muitas almas. Se prepare, porque Deus vai fazer de você um ganhador de almas, uma ganhadora de almas. Muitas almas você vai tirar do inferno e vai trazer para a igreja. Muitas almas Deus vai colocar na tua mão. Te adorarei, te adorarei, meu Deus. E aqui eu termino. Segura. Ouça isso. Moisés morreu e Deus o sepultou. Amém? Elias morreu? Não. Elias foi arrebatado. Ouça a revelação. Moisés representa os mortos que morreram em Cristo. Elias representa aqueles que serão arrebatados. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, Paulo diz: eu vos escrevo para que consolai uns aos outros com esta palavra. Mas aqueles que estão mortos, Moisés, ao verem Cristo, serão ressuscitados. E nós que estamos vivos, ao soar da trombeta, como Elias, seremos arrebatados. Estás aqui, operando milagres. Meu Deus! Te adorarei, Em cima do monte Tabor, em Mateus 17, estava a representação exata do reino de Deus. Os que morreram, Moisés, irão ressuscitar, e os vivos como Elias seriam arrebatados. Por quê? Porque Jesus ressuscita os mortos e arrebata os vivos para ter um reino na sua glória. Deus de promessa, caminho do deserto. Dá um salto no teu lugar e fica de pé se você recebe. Meu Deus.